Olá, espero encontrá-los todos bem. E esse vídeo é para a sequência do nosso estudo sobre o Apocalipse. Nós temos estudado o livro do Apocalipse. Estamos aí já há algumas semanas, aos domingos pela manhã, estudando. Até porque a gente vem de uma série de estudos panorâmicos da Bíblia, livro por livro. Chegamos no livro do Apocalipse e esse não tem como ser diferente. Nós estamos a cada semana estudando uma parte do Apocalipse e vale lembrar que alguns livros a gente estudou em um encontro, apenas panoramicamente. Mas como o livro do Apocalipse traz muitas dúvidas e muitos questionamentos, a gente segue aí estudando. Serão 16 ou 17 aulas. Se você perdeu as anteriores, e eu, assim, especialmente a aula número 1, você precisa ir lá no meu canal do YouTube e rever essa aula. Mesmo você que já assistiu, reveja. Lá eu apresento 4 formas óticas, tônicas, para se compreender e interpretar o livro do Apocalipse. Tá bom? Bom, seguindo então o nosso estudo, eu fiz essa divisão aí, na verdade eu peguei de um autor, tá? Eu preciso, inclusive, no próximo estudo, mostrar aqui os livros que eu tenho utilizado como fonte para o nosso estudo. Não é nada da minha cabeça, necessariamente, mas sim de vários autores aí renomados, né, que estudam, são estudiosos do Novo Testamento, especialistas no livro do Apocalipse, da revelação final. Então a divisão foi capítulo 1, a porta, a gente já viu isso, é uma introdução, que seria o primeiro bloco. Um segundo bloco, capítulos 2 e 3, que é a situação, que são as 7 cartas, às 7 igrejas. Esse segundo bloco nós pulamos. Por que nós pulamos? Porque são textos mais conhecidos, muito pregados, e nós veremos isso mais adiante. Nós pulamos aqui para os capítulos 4 a 22, especialmente o terceiro bloco, onde ainda estamos, que é do 4 a 11, que são as visões apocalípticas, tá? As visões apocalípticas. Muito bem, então essa é a divisão aí. Introdução, 7 cartas, o novo êxodo, julgamento do mal e o triunfo final, capítulos 21 e 22. Então a gente ainda está aqui nesse terceiro bloco, lembrando que as 7 cartas nós não estudamos ainda nessa série de estudos, tá? Deixa elas para frente, porque o que dá mais dúvida e o que gera mais complicação na cabeça da gente são as visões apocalípticas que estão aqui entre os capítulos 4 e 22, especialmente do capítulo 4 ao capítulo 11. Muito bem. O palco ao redor do trono foi se enchendo. Os 4 seres vivos e os 24 anciãos, como lá em Apocalipse 4, de 4 a 6, o cordeiro e os milhões de anjos, está lá em Apocalipse 5, de 5 a 11, e os mártires debaixo do altar, capítulo 6, de 9 a 10. Agora, no capítulo 7, a gente está chegando ali, aí eles se unem 144 mil assinalados, está lá no 7, de 1 a 8, e uma multidão imensa sem conta, capítulo 7, do 9 ao 17, certo? Do sexto selo ficou a questão: o que devem fazer os pequenos diante da desintegração do mundo injusto aqui de baixo? Não é o que devem fazer os pequenos. Esse questionamento ficou no sexto selo. Eles devem aguardar passivamente ou devem colaborar? E colaborar como? As visões do capítulo 7 procuram ser uma resposta, então, a estes questionamentos. A gente vai ver que são respostas a isso daí. Essas visões tentam eliminar o medo do fim, né, do grande fim do mundo, e mostrar ao povo das comunidades sua missão como povo de Deus, colaborando aí no nascimento do mundo novo de justiça, né, mundo novo de justiça. Então essa é a ideia que está por trás aí desse capítulo 7 das visões, né? Então a gente vai para o texto, tem bastante coisinha para a gente ver, para não ficar muito longo também o estudo, que é cansativo ficar vendo no vídeo, né? Apocalipse 7, versos 1 a 8, então é o recenseamento do povo de Deus, tá? Verso 1, os 4 anjos encarregados de fazer o mal na terra, aparecem aí. 4 anjos são encarregados de fazer o mal à terra e ao mar, tá? Eles seguram os 4 ventos, impedindo-os de soprar.
Dentro da visão cultural da época, os fenômenos naturais eram atribuídos aos anjos de Deus. Por isso, Deus revela a João dessa forma, para que ele escrevesse e as pessoas compreendessem. Tá? Conforme essa visão aí, então, os ventos eram guardados nos 4 cantos da terra. De vez em quando, Deus mandava os anjos soltar vento para soprar sobre a terra, de vez em quando. Os ventos podiam ser revelação da presença de Deus, como Gênesis 3:8, e também agentes de destruição, como Jeremias 49:36. Então, olha, de novo, recuperando o Antigo Testamento. Vamos lembrar que o Apocalipse recupera muito do Antigo Testamento. Então, 2 sentidos aí dos ventos, né? Presença de Deus, Gênesis 3:8, ou destruição, agentes de destruição, como em Jeremias 49:36. Exemplo disso, ciclones, tornados, vendavais, tempestades, etc., provocando enchentes e mortes todo ano. Isso a gente vê até hoje. Isso não ficou restrito lá no primeiro século, no início, né, do primeiro século, ali com a escrita do Apocalipse. Isso a gente vê até hoje, esses agentes de destruição aí que acontecem mundo afora, né? Alguns países são mais afetados com isso, como por exemplo os Estados Unidos, né? Lá na Indonésia, Singapura, aquele lado mais asiático também sofre muito, Japão, né? Graças a Deus o Brasil é um país muito abençoado. Bom, os versos 2 e 3, então, apresenta o seguinte: o anjo encarregado de proteger os servos. Então aí aparece um anjo encarregado de proteger os servos. Deixa eu sair aqui da frente, né? Um anjo ordena que os 4 anjos suspendam por um momento o sopro destruidor dos ventos, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Quando a gente chegar no 666, tem a ideia do número 666, né? Testa aqui. Olha só aqui quem é que marca. O anjo vai marcar para proteger os servos de Deus. Então, essa marca aqui já não é uma marca da maldição, como a gente entende lá no 666. Né? A gente vai ver que tem algumas formas de compreender o 666 que fazem até muito sentido. Aqui é para proteção do povo de Deus. João se inspira numa visão de Ezequiel. Olha o Antigo Testamento de novo, capítulo 9, do verso 1 ao verso 4, onde os encarregados de fazer o mal a Jerusalém deviam aguardar até que tivessem sido, abre aspas, assinaladas com uma cruz na fronte as pessoas que estavam gemendo e chorando por causa de todas as abominações que se cometiam no meio da cidade. Então, João, aqui nessa visão do Apocalipse, ele se inspira e recupera uma visão lá de Ezequiel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 4, onde também existia uma marca na testa, assinalar com uma cruz na fronte. Tá certo? Bom, marcar a fronte dos servos de Deus tem triplo significado. Olha só, tem triplo significado. É um gesto de propriedade. Desde a saída do Egito, o povo é chamado a ser propriedade especial de Deus. Êxodo 19, 5, 6 e Apocalipse 5, 10. Além de propriedade, é um gesto de proteção. Na saída do Egito, as casas assinaladas com a marca do sangue do Cordeiro eram protegidas contra a ação do anjo exterminador. Êxodo 12, 7 a 13 e Apocalipse 9, 4. E também é um gesto de missão. Paulo diz que no batismo recebemos todos a marca ou o selo do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21 e 22 e Apocalipse 14, 1. Olha só. Então, a marca na fronte dos servos de Deus significa pelo menos aí 3 coisas. São 3 significados. Propriedade exclusiva dele, protegidos por ele e em missão a ele. Tá? Propriedade, proteção e missão. 3 significados da marca na fronte dos servos de Deus. Olha só, significados importantes e positivos, diferente da ideia do 666, né? Que é negativa. Os marcados na fronte com o selo de Deus são os membros das comunidades perseguidas. Lembra que eu disse que a minha tônica do Apocalipse é olhar as comunidades iniciais para as quais inicialmente esse livro foi escrito, né? Assim, se as comunidades são propriedade de Deus, se a sua proteção já está garantida, então não precisam ficar com medo ou preocupados quanto à própria segurança. O que importa para elas, as comunidades, é preocupar-se com a missão que assumiram no batismo. Tá? Então, são propriedade de Deus, protegidos por ele, missão. Missão. Essa é a sugestão que aparece nas entrelinhas desse texto. Tá certo?
Vamos então aos versos 4 a 8. O número dos assinalados. O número dos assinalados. Aí eu vou ter que sair aqui de novo, né? Em seguida, João dá o número dos que em cada uma das 12 tribos foram marcados com o selo de Deus. Olha só. Ao todo, 144 mil, certo? Isto é, 12 vezes 12 mil. Trata-se do povo das comunidades que são o novo Israel de Deus, as 12 tribos da dispersão. Tem lá em Tiago 1:1, Gálatas 6:16, Gálatas 3:19, Romanos 2:28 e 29, Filipenses 3:3. Um recenseamento semelhante das 12 tribos já tinha acontecido no Êxodo, após a travessia do Mar Vermelho. Em Números, temos a lista completa no capítulo 1, do verso 1 ao 46. Por que João evoca o recenseamento das 12 tribos no deserto? Olha só, de novo está trazendo o Antigo Testamento, o livro de Números. Um livro que a gente não gosta muito de ler, porque fala muito de censo, recenseamento, né? E está sendo resgatado aqui o livro de Números lá no Apocalipse. Por que será que o João vai evocar o recenseamento das 12 tribos no deserto? Devido à missão das comunidades. Essa é a grande resposta. Tá? O novo recenseamento acontece durante o 6º selo. Então, durante o 6º selo, nós temos aí o novo recenseamento. Os recenseados são os servos de nosso Deus, Apocalipse 7:3, que estão aguentando a perseguição descrita no 5º selo. Né? Como o povo do Antigo Testamento, eles não podem ficar aguardando passivamente a chegada do dia do Senhor, mas devem organizar-se de maneira nova. Devem ser uma amostra de nova consciência humana. Quando o Império Romano, destruído pelas pragas da história, desaparecer do mapa, as comunidades devem estar preparadas para apresentar ao mundo uma amostra do novo céu e da nova terra que Deus quer para todos. Então a nossa função é de missão, é de mostrar ao mundo, apresentar ao mundo uma amostra do que será novo céu e nova terra que Deus tem preparado para todos. Será que nós, como igreja, estamos cumprindo essa missão? Estamos apresentando ao mundo uma amostra do que será novo céu e nova terra? Fica a pergunta. O que a Igreja de Jesus Cristo tem feito? O que é que nós temos apresentado ao mundo? Perguntas que a gente precisa refletir sobre, não é? O povo perseguido e ameaçado pelo Império passa a ser chamado para uma missão, então. Ser modelo da nova nação, uma nova ordem de convivência da humanidade. Então, de perseguidos a modelos. Então, o povo de Deus de perseguido passa a ser modelo, né, de uma nova ordem de convivência da humanidade. Será que esses 2020 anos a gente conseguiu ser esse modelo, essa nova ordem de convivência da humanidade? Ou será que temos envergonhado o nosso Deus com as nossas atitudes, os nossos testemunhos? Como é que tem sido isso, né? Após a queda do Império, os pequenos devem estar prontos, preparados para apresentar-se ao mundo, unidos entre si, como a amostra de uma nova organização alternativa, contrária à organização opressora do Império Romano. A Igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, é muito dividida. Unidos entre si, grande desafio. Somos muito desunidos. A Igreja do Senhor Jesus compete entre si. Infelizmente, essa triste realidade. Com esse pano de fundo da missão das comunidades, devem ser lidos os conselhos das cartas, que recomendam preservar, aguentar, resistir, continuar, segurar firme, ser fiel, não esmorecer, vigiar, guardar a palavra. Apocalipse capítulo 2 e 3. Aí tem as cartas. Então, com esse pano de fundo, com a ideia da missão, as comunidades estão em missão. Tá? Passamos então a Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao 17. E aí nós temos como título maior, assunto, temática, louvor universal. Do 9 ao 12, nós vamos do 9 ao 17. Do 9 ao 12, primeiro, no capítulo 7, nós temos a visão da multidão imensa. E aí aqui nós temos, depois da visão dos 144 mil, João vê uma multidão sem conta. Os 144 mil eram as 12 tribos do novo Israel marcadas com o selo de Deus. Eram 12 vezes 12 mil, número perfeito e completo, cuja quantidade exata só Deus conhece. Isso é um número simbólico, é a ideia de um número perfeito e completo. Tem até seitas por aí
que entendem que 144 mil serão salvos, e são eles, né? São eles dessa seita. Pois aqui não é um número exato, a quantidade exata é só Deus que conhece. Deus não limitaria o número de pessoas salvas, enfim. O que interessa aqui é a ideia do número perfeito e completo, é a completude, tá? É a perfeição. 12 vezes 12 mil, 144 mil. Agora, a quantidade exata, Deus conhece. A multidão sem conta que aparece nessa nova visão é diferente. Então, ela não vem das 12 tribos, mas sim da humanidade inteira. Olha aí. Tá vendo? Então tem gente de outros lugares, não das 12 tribos. É gente de todas as nações, tribos, raças, povos e línguas. Me lembrei aqui daquela música. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Hã? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Linda essa música, podemos cantar no próximo domingo. Apesar de não terem sido marcadas com o selo de Deus, tem o mesmo sinal de vitória, veste branca. Essas vestes brancas da visão significa vitória. Tá? Eles já se encontram no céu em pé diante do trono de Deus, olhando para o Cordeiro. Eles já aclamam a Deus e ao Cordeiro. Já participam da festa das tendas, simbolizada pelas palmas que carregam na mão. Quem é esse povo da multidão sem conta, então? Se os 144 mil são povos, são 12 mil de cada das 12. Então, 12 vezes 12 mil, 144 mil das tribos. Esse povo aqui, quem é? Não são das 12 tribos, de outros lugares da humanidade toda. Tá? Pergunta aqui. Quem é esse povo da multidão sem conta? Todos os povos. Todos os povos. Todos aqueles que se entregarem ao senhorio de Cristo. Independente de ser de alguma das 12 tribos ou não. Versos 13 a 15, parte A, o novo êxodo em andamento dentro da história da humanidade. Um dos anciãos pergunta, quem são e de onde vieram essas pessoas aí? João não sabe e devolve a pergunta, o Senhor é que deve saber. O Senhor é que deve saber. Então, o mesmo ancião, usando frases do Antigo Testamento, de novo, o Antigo Testamento esclarece o mistério da multidão sem conta diante do trono. E diz, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Todos aqueles que venceram a grande tribulação. Nessa resposta, temos que considerar pelo menos 3 coisas. Primeiro, vieram da grande tribulação. A expressão vem de Daniel 12, de 1 a 4, onde ele descreve o tempo do fim. Então, recuperando agora o Antigo Testamento de novo, Daniel 12, de 1 a 4. Vieram da grande tribulação. É a angústia ou tribulação do início da chegada do fim. Tá? O Apocalipse usa esse termo para designar a grande tribulação pela qual passaram os que foram massacrados pelo Império. Cidades inteiras foram arrasadas, seus habitantes assassinados. Para o Apocalipse, as vítimas do sistema imperial estão com Deus no céu, independente da raça, cultura, língua ou nação. Segundo, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os da multidão sem conta não são batizados. Não pertencem às comunidades. Não são cristãos, necessariamente. Mesmo assim, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Significa que para João, a ação salvadora de Jesus ultrapassa as comunidades, as igrejas. Bem, então, nós temos 144 mil, que é uma alusão às 12 tribos. Nós temos uma multidão sem conta e de todos os lugares, tribos, raças, línguas, nação. Desses, nós temos os que serviram, venceram a tribulação por conta das lutas da vida, entregando-se a Cristo e vivendo uma vida de fato cristã e autêntica. No entanto, eles não são necessariamente membros de igreja, não são necessariamente membros de comunidade nenhuma. E aqui mostra que Jesus Cristo não salva através da igreja. Ele salva pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não é a igreja que salva,
É Jesus o Cristo que salva. Então, pessoas de fora das igrejas, das comunidades, podem ser salvas. O que aconteceu com Jesus servia de modelo para saber como Deus acolhe todos aqueles que, como Jesus, enfrentam o dragão e morrem porque não se acomodam, mas resistem contra a injustiça. Tá? Então, eles alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Terceiro, por isso estão diante do trono de Deus servindo, cultuando dia e noite. No primeiro êxodo, o motivo invocado por Moisés para levar o povo para fora do Egito era esse: poder servir ou cultuar a Deus no deserto. Da mesma forma, agora essa multidão sem conta, vinda da grande tribulação, está diante de Deus servindo dia e noite num culto sem fim. Num culto sem fim. A palavra servir aqui é sinônimo de prestar culto. Tanto que em inglês, por exemplo, tonight service, né, seria serviço da noite, de hoje à noite, serviço é culto. Tá? Service, serviço, culto. Então a palavra servir é sinônimo, significa culto, prestar culto. Chegando ao fim do nosso estudo, os versos 15 a 17, temos imagens e símbolos tirados da história do Êxodo para descrever a multidão. Olha lá o Êxodo de novo, a recuperação aí do Antigo Testamento de novo. O Êxodo se repete, mas agora abrange não só as comunidades, mas envolve toda a humanidade. No passado, nos 40 anos de caminhada pelo deserto, a tenda era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Agora a tenda cobre e protege toda aquela multidão sem conta. Como no retorno do cativeiro, assim também agora o Cordeiro apacenta e leva o povo até as fontes, e Deus, Ele mesmo, enxugará as lágrimas dos seus olhos. Deus acolhe com carinho a humanidade que resiste e luta contra a desumanidade. É disso que trata esse bloco aí de visões do Apocalipse, certo? Então, na próxima semana nós avançaremos no estudo. Interessante a gente observar que existem dois grupos de testemunhas ou de pessoas, 144 mil, alusão às 12 tribos, e uma multidão sem fim, sem dar para contar, de gente de toda a tribo, raça, língua e nação, pessoas das comunidades e também daquelas que nem faziam parte de igreja nenhuma, mas eram servos e servas de Deus. Porque quem salva não é a igreja, quem salva é Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que ninguém vai ao Pai senão pela igreja A, B ou C. Mas ninguém vai ao Pai senão por Jesus, o único caminho, verdade e vida. Eu espero que tenha sido edificante, que você tenha conseguido pegar aí mais alguns conteúdos, algum conhecimento. Qualquer dúvida, me chama no privado para a gente conversar, dialogar um pouco, trocar ideias sobre o Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, que seja um domingo cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. E na próxima semana seguimos o estudo do Apocalipse. Até o próximo estudo.